Olá, uma ótima noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Sinapse CL. Boa noite, César Calejão, tudo bom? Boa noite, Robs, tudo bem? Boa noite para nossa comunidade linda também, é isso aí. Vamos nessa. Gostei do branco da paz, que está diretamente relacionado ao nosso assunto de hoje. Né? Queremos paz, o mundo pede paz. Vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá. Que é a Mainara Nafi, que é palestina brasileira, secretária da Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil e também diretora de políticas educacionais da UNE. Seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mainara. É uma honra falar contigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos lá. Vamos lá, César. Quer começar? Vamos lá. Mainara, a gente já teve outras conversas. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Muita gente acha que a atual situação começou com o Hamas no dia 7 de outubro. Eu quero aproveitar a entrevista contigo para que a gente recapitule, estabeleça aí uma cronologia. Se você puder vir, eu sei que é difícil fazer isso, dado a síntese que você precisa aplicar nesse processo, mas desde a Declaração de Balfour, em 1917, passando pelo Nakba, conta um pouquinho para a gente toda a questão do que envolve o que a gente está vendo nesse momento, por favor. Bem, quando a gente vai falar sobre o que está acontecendo na Palestina, sobre Israel, a gente tem que ter em mente três pressupostos. A Palestina vive sob colonização há 75 anos. 2, a Palestina vive sob um regime de apartheid internacionalmente reconhecido. 3, o que está acontecendo agora na Palestina é um genocídio, crime tipificado internacionalmente. Quando a gente fala dessa parte dos 75 anos de colonização, é onde vai para fazer a recapitulação, né, de tudo isso. Então, em 1917, a Palestina ainda era um protetorado do Império Turco-Otomano, no entanto, já estava aberta para um capital europeu naquela região. Então, os ingleses tinham uma influência muito grande ali e já estavam colonizando o Egito. Foi nessa ocasião que o secretário de negócios, né, o ministro de Relações Exteriores, que nós chamamos hoje de ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, escreve uma carta para um banqueiro chamado Rothschild para afirmar a ele, que era um aristocrata da comunidade sionista, que a Grã-Bretanha via com bons olhos a criação de um Estado sionista ali na região da Palestina. Vejam bem, era uma promessa, né? A Declaração de Balfour era uma promessa para a comunidade sionista de um Estado, uma nação judaica ali na região da Palestina. A Grã-Bretanha não governava a Palestina, os palestinos não foram questionados, e na própria Declaração de Balfour há um trecho em que se fala que via com bons olhos, mas desde que não prejudicasse os direitos civis e religiosos. Veja bem, a Declaração de Balfour fala de direito nacional para os judeus, mas apenas direitos civis e religiosos para a população nativa. Isso já explicita de maneira muito clara que Israel, desde o seu princípio, desde o momento em que se funda a ideia de Israel, há uma ideia de separação. Um dos primeiros atos que acontece quando Israel é autoproclamado Estado é proibir o casamento entre árabes e judeus. Para a gente fazer um paralelo com a história e entender que tipo de momento que a gente está enfrentando, essa também foi uma das primeiras ações da Alemanha nazista. Então, realmente fica muito escancarado que é um projeto racista. E daí a gente vai fazer um pulo histórico, né, para a gente conseguir condensar as coisas. Então a gente vai para 1947, onde a gente já tem uma colonização, né, várias pessoas que migram da Europa para a Palestina
nesse sentido de fugir desse processo de antissemitismo que estava sendo muito intensificado dentro da Europa e vão para a Palestina quando já tinha ali uma facilitação, você já tinha uma facilitação pelo governo inglês de investimento, de compra de terras, então as pessoas iam para lá porque já haviam subsídios e um incentivo que as pessoas fossem para lá. Esse incentivo se dava por quê? Havia uma intenção de que quando o Estado de Israel fosse fundado, a maioria da população já fosse judia. O que não aconteceu, porque em 1947, na recomendação de partilha da Palestina, se deu pouco mais de 50% da parte da Palestina para uma população judaica que representava 1/3 da população e o restante para os palestinos que representavam 2/3 da população. Então, menos da metade para a maior parte da população que estava ali. Nesse momento, a gente começa a enxergar vários incentivos militares e inclusive doações bélicas para que o Estado de Israel fosse fundado. Ali naquele momento, na Palestina, a gente já tinha vários grupos que eram inclusive denominados como grupos terroristas pela própria Grã-Bretanha. A gente fala do Haganah, fala de outros movimentos que vieram a fundar depois o que foi o Exército de Israel, o que é o Exército de Israel hoje, que é o IDF. Então, nesse momento, a partir daí a gente começa a ver um treinamento, uma espécie de treinamento para o que viria a seguir, que era a fundação de Israel. O treinamento se dá através do massacre de Deir Yassin, que é muito bem retratado no livro do Nur Malasa, A Expulsão dos Palestinos. No livro do Nur Malasa, ele descreve as cartas e cita vários pedaços de cartas de vários sionistas que estavam comandando aquele processo ali do massacre de Deir Yassin, e eles falavam exatamente nessa palavra: ensaio, ensaio, ensaio. E o ensaio deles foi basicamente o extermínio de uma cidade inteira na Palestina, que foi a cidade de Deir Yassin. Depois disso, a gente vê no dia 15 de maio de 1948 uma das maiores catástrofes que a humanidade já viu. A Nakba, em árabe, significa catástrofe. Mas o dia 15 de maio de 1948 também é conhecido como o Dia da Autoproclamação de Israel, aonde já naquele primeiro momento Israel descumpre não apenas a Declaração de Balfour, mas também a Recomendação de Partilha da Palestina, expulsando mais de 800 mil palestinos de suas terras, matando cerca de 15 mil palestinos que se negaram a sair de suas casas, exterminando, ou seja, explodindo 531 cidades. Foi uma das catástrofes mais brutais da história da humanidade. Foi tão brutal que meses depois a própria ONU vai para a Palestina enviando uma pessoa para que ela fiscalizasse ali o que estava acontecendo, como se tinha dado o processo. E dessa fiscalização nasce a Resolução 194, que garante direito de retorno a todos os palestinos. Essa resolução é de 1948, até hoje ela não foi cumprida por Israel e a gente não vê nenhuma pretensão de que será um dia cumprida. Mas é um dos direitos que nós, palestinos, estamos requerendo há tantos anos. Então, desde esse primeiro momento, nós vemos um claro descumprimento às resoluções da ONU, um claro descumprimento ao direito internacional e sempre uma postura de agressão, então sempre agredindo e atacando. Então, antes de nós falarmos sobre o dia 7 e sobre essa investida do Hamas contra Israel, nós precisamos falar que nós, palestinos, estamos sofrendo um processo de violência reiterada desde 1947, que foi quando aconteceu o massacre de Deir Yassin. Nós não temos exército há 76 anos. Na verdade, há mais de 76 anos, porque a Grã-Bretanha já não permitia que nós tivéssemos exército. Mas, por Israel, não nos é permitido há 75 anos. Nós não temos direito à autodeterminação. Nós estamos hoje vivendo sobre um regime de apartheid internacionalmente reconhecido. Primeiro,
pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Esse estudo foi realizado primeiramente pelo Richard Falk, um dos maiores juristas que a gente tem vivo hoje na atualidade, e que esse estudo dá materialidade para que várias outras organizações internacionais comecem a produzir estudos. Então, o segundo estudo que a gente vê é um relatório muito robusto da Human Rights Watch, falando que, pasmem, o que acontece na Palestina é apartheid. Depois, o próximo estudo que a gente vê é um relatório de 284 páginas da Anistia Internacional, falando que o apartheid acontece na Palestina de maneira institucionalizada, autorizada pelo Estado, mas que não apenas na Palestina, mas também em Israel, nos territórios palestinos ocupados ilegalmente, e que também atingia palestinos como eu, da diáspora, que não têm permissão para entrar em Israel, que não vêm cumprindo seus direitos garantidos pela Resolução 94, que é o direito de retorno. A gente tem também a B'Tselem, que é a maior organização de direitos humanos de Israel, falando que o que acontece em Israel é um regime de apartheid. Nós temos declarações desde 2021 de maneira mais dura. Né? Em 2021, a Nalendi Pandor, que é a ministra, né, de Relações Exteriores da África do Sul, vai à Assembleia Geral da ONU, fala que o que acontece na Palestina é um apartheid, então eles estão denunciando isso há muito tempo. E vale a pena comentar aqui que a África do Sul passou por um regime de apartheid, então eles sabem muito bem o que é isso. E, por fim, nós vemos vários outros relatórios, mas acho que cabe citar aqui de uma instituição estadunidense, que é a Harvard Law School, a Escola de Direito de Harvard, que lança também um relatório falando que o que acontece na Palestina é um regime de apartheid. Então, nós estamos sendo constantemente atacados e agredidos, e eu acho que a gente pode falar ao decorrer da entrevista sobre vários outros temas. Eu espero que eu tenha conseguido fazer essa introdução histórica de maneira, enfim, concisa e suficiente. Perfeito. Foi ótima a sua linha do tempo, Mainara. E olha só, a gente está vivendo, né, o primeiro genocídio televisionado ao vivo da história, né? Então, assim, teoricamente, não era para ter tanta desinformação assim. Ninguém escreveu uma carta e disse o que aconteceu no Oriente Médio, né? A gente está vendo, né? As pessoas ainda não acreditam que é um genocídio. Então, assim, teoricamente, não parece estranho? Pela primeira vez a gente está acompanhando online, mas aí eu também entendo, por outro lado, porque a gente tem mídias diversas, interesses diversos ali, também fazendo essa guerra virtual. Mas as imagens estão aí, né, Mainara? Imagens ao vivo, né? A questão do bombardeio no hospital da faixa de Gaza, algumas pessoas não acreditavam, o governo de Israel tentou falar que não, enfim. Mas a gente tem a tecnologia hoje a nosso favor. Mas a desinformação ainda acontece, principalmente quando a gente fala da grande mídia, né? Isso. Bem, o que está acontecendo agora, nesse momento, tem um nome muito claro, é propaganda de guerra, é também um crime tipificado pelo Tribunal Penal Internacional. É um crime que está exemplificado, né, está explicado, enfim, na Convenção de Genebra, então é de amplo conhecimento, a gente pode procurar e conseguir compreender juridicamente o que isso significa. Mas quando a gente procura sobre a definição de propaganda de guerra, a gente acha algo muito parecido com: trata-se de desumanizar ou humanizar um lado ou outro, manipulando a opinião pública. É importante falar que há muitos anos nós, não orientais, e principalmente os árabes, já estão sendo colocados como terroristas, como bárbaros, como pessoas que não merecem, né, essa empatia do Ocidente. Eu vivo exemplificando isso, mas quantas vezes nós já vimos filmes da Disney em que o vilão tem nariz grande, sobrancelha grossa, em que a vilã tem traços fortes como o meu. A própria Malévola, nessa versão mais atualizada, tem marcas muito, muito fortes aqui. São sempre características árabes. Então, nós já fomos escolhidos há muitos anos pelo Ocidente como o vilão número 1.
Então, é preciso que nós falemos sobre isso e falemos como essa distorção ela tem sido utilizada de maneira estratégica nesse conflito. O que a gente está vendo nesse momento são várias fake news, em seu amplo conceito de fake news, né? Porque a gente tem várias denominações pela ciência política de fake news, né? Enfim, depois a gente pode adensar nisso. Mas o que a gente está vendo hoje são várias fake news no sentido de demonizar e bestializar os árabes, principalmente os palestinos. Para mim, não é estranho que um ocidental, que um brasileiro acredite que 40 bebês foram decapitados. Porque, de fato, nós árabes estamos sendo demonizados há muitos anos, então fica muito fácil acreditar nisso. O que é uma fake news já foi desmentida e até hoje, quando você abre, liga a TV e entra nos canais da mídia corporativista do Brasil, você vê jornalistas noticiando isso. Então, é realmente uma situação de propaganda de guerra. A gente viu vários casos na mídia brasileira de jornalistas justificando por que morrem mais crianças em Gaza. Eu vi uma jornalista esses dias justificando que morrem mais crianças em Gaza porque Gaza tem mais crianças. Parece um cálculo simples, né? Mas não se fala que essas crianças estão morrendo porque tem bombas caindo nelas. Não morrem mais crianças em Gaza simplesmente porque as mulheres têm mais filhos. Se morrem mais crianças em Gaza porque tem alguém jogando bomba, porque tem alguém bombardeando. Então, esse é o ponto. Essa é a desumanização. Quando você liga a TV, você vê várias vezes os nomes das pessoas israelenses, dos reféns israelenses, você conhece a história deles. Isso é uma tática de humanização. Mas nós não vemos os mais de 10 mil palestinos sendo citados, suas histórias sendo contadas. Nós somos, no final, retratados como números. Assim como a menina Ágata, quando morre, é retratada como um número, como um índice, e não como uma criança preta que foi morta na favela do Rio de Janeiro com o uniforme da escola. Então, é uma invisibilização, uma desumanização dessas populações que são classificadas pelo senso comum do Ocidente, pelo imperialismo, como pessoas que a vida vale menos. Nesse momento, a gente está vendo a Palestina na mídia, não porque o que está acontecendo na Palestina é importante para o Ocidente, mas porque israelenses morreram. Porque nós, palestinos, estamos morrendo há muitos anos e nós não temos essa abertura nas mídias. Até agosto desse ano, 32 crianças foram assassinadas na Cisjordânia. E, pasmem, não tem Hamas na Cisjordânia. E isso não foi noticiado em nenhum veículo do Ocidente. Nós temos, nesse momento, uma das maiores tragédias humanitárias acontecendo no Congo. E isso não está sendo falado pelas mídias do Ocidente. Porque vidas pretas valem menos, porque vidas palestinas valem menos, segundo essa concepção racista que nós temos aqui. Então, é de fato propaganda de guerra em seu sentido mais puro e uma cobertura que tem um caráter racista, que tem uma marcação de lado. Inclusive, a gente viu uma reportagem saindo, a própria CNN admitindo. Então, é de fato essa é uma cobertura que tem um corte racial, que tem um lado muito claro. A CNN já admitiu que está submetendo a sua cobertura de Gaza ao exército israelense sob o pretexto de não atrapalhar a estratégia. É engraçado isso, né? Porque a gente vê uma cobertura sobre uma guerra com bastante aspas, a gente pode falar sobre isso depois, mas é uma cobertura sobre um conflito armado a que o conteúdo que é exibido ele é submetido a um grupo. Isso não é uma cobertura fidedigna. A gente viu em vários momentos, a gente viu em um momento uma demissão coletiva dos funcionários da BBC que estavam na Cisjordânia, porque eles declaravam que estavam vendo a realidade e não concordavam com a linha editorial que estava sendo colocada. A gente viu a cobertura maravilhosa, o trabalho
exemplar realizado pela Heloísa, aqui pelo ICE. Então, a gente tem um contraste muito forte aqui sobre o que é uma cobertura de um jornalista que está lá, que está vendo o que está acontecendo, que não tem imposição de patrocinadores sobre ele, sobre o que ele deve ou não falar, mas sim, quando a Heloísa traz o que ela realmente está vendo, a gente tem uma cobertura fidedigna, de fato. E é uma cobertura muito diferente do que a gente está vendo na mídia tradicional. Mas, Nara, eu quero insistir um pouco na questão do apartheid, porque, de muitas maneiras, quando a gente fala de apartheid, esse pode ser um termo que eufemiza o que acontece na prática. Quando a gente fala de apartheid, aí eu quero ouvir de você, se você puder dar exemplos. A gente está falando que tem um ordenamento jurídico que se aplica para algumas pessoas e não para outras, por exemplo. A gente está dizendo que crianças palestinas podem ser imputadas como adultas a partir de 12 anos de idade, enquanto crianças israelenses isso só se aplica para 18 anos. Existem estradas, por exemplo, que palestinos simplesmente não podem pegar com os seus carros e esse tipo de coisa. O Tiago Ávila estava me explicando isso de uma maneira muito direta. Conta pra gente, se você puder trazer elementos práticos de como é que esse apartheid se manifesta, para que a gente consiga colocar em perspectiva o nível de violência e brutalidade que isso significa. O Richard Falk, lá em 2014, quando ele publica o estudo dele, ele toma o cuidado de, logo no início do estudo, falar que o nome apartheid, ele não é um artifício retórico. Ele é, de fato, o nome a ser dado ao que está acontecendo em Israel. Porque quando a gente fala de apartheid, é isso que você falou. É um ordenamento jurídico, são leis de segregação racial institucionalizadas. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre apenas um preconceito racial que provoca, consequentemente, de maneira estrutural, uma segregação, que é isso que a gente vê aqui no Brasil. Não é à toa quando você vai num shopping de classe média alta e você não vê pessoas pretas frequentando aquele lugar. Não é à toa quando você entra numa sala de uma formação de doutorado e você não vê pessoas pretas frequentando aquele lugar. Mas entendam, não há uma institucionalização do Estado falando que pretos e pardos não podem frequentar a faculdade, pretos e pardos não podem ir a shopping tal. Em Israel existe. Esse é o ponto. Nós, palestinos, não podemos transitar pelas mesmas estradas. Os nossos carros são identificados com placas diferentes. As nossas crianças, a nossa maioridade penal é com 12 anos. 12 anos. E é uma realidade muito triste, porque a gente vê a mãe dos meninos na Palestina falando: nossa, meu filho está chegando na idade de ser preso. É algo avassalador. E eu estava ouvindo um dia desses um palestino que mora na Cisjordânia e que trabalha em Jerusalém. E ele falava sobre a estrada e ele contou que, para mim, exemplificando, que caso um israelense batesse na traseira do carro dele, a primeira atitude que ele faria era sair do carro, se desculpar por tudo e se propor a pagar qualquer prejuízo. Porque caso o nome dele fosse para a polícia, mesmo como vítima, ele não poderia mais entrar para trabalhar e morreria de fome. Então, essa é a realidade na Palestina hoje. Quando as pessoas vão para a Palestina, vão para Israel, na verdade, fazer turismo religioso, elas veem árabes em Israel, mas têm a consciência de que essas pessoas respondem mais duramente às leis, de que essas pessoas estão majoritariamente encarceradas, estão ali para servir seu café e para limpar o banheiro que você usa. Eu vi uma pessoa um dia desses falando: não existe apartheid em Israel, porque os árabes, quando eu entro num estabelecimento, um árabe fica super feliz quando eu dou bom dia para ele. Veja bem, é como se nós fôssemos... nós somos tão invisíveis. É uma coisa tão brutal
que você dá bom dia para um palestino em Israel é considerado um baita ato de caridade e uma super desconstrução política. Quantas vezes em Israel, a primeira vez que eu fui para a Palestina, eu tinha 10 anos de idade. E eu não entendia muitas vezes o sentimento. A casa da minha família fica a 10 minutos de Jerusalém. Mas a gente leva muito mais de 2 horas para chegar em Jerusalém, a depender da fila do checkpoint. Porque nós temos que passar por barreiras de controle militar o tempo todo. E quando nós passamos por essas barreiras, nós somos constantemente humilhados e aprisionados ali mesmo. São vários os casos de pessoas que apanham nessas barreiras, sei lá, 2 vezes por semana, só para não perder o costume, sabe? É basicamente isso. E aí eu lembro que meu pai é uma pessoa grande, meu pai é alto, meu pai tem quase 2 metros de altura, e meu pai é gordo, meu pai tem uma barriga avantajada. E quando você vai passar pelo checkpoint, você passa por aquilo que a gente chama de depenador de galinha. É como se fosse um V e você passa aqui no meio. É uma catraca muito pequena. E prenderam meu pai nesse ato. Então meu pai ficou uns 5 minutos preso dentro aqui, completamente esmagado. E teve um momento que meu pai falou: Mainara, eu estou passando mal. Eu tinha 10 anos. Ali, para mim, as coisas já estavam muito tensas. Mas foi quando eu entrei em Jerusalém que eu comecei a sentir uma raiva que eu não sabia de onde é que vinha. Eu entrei em Jerusalém e eu vi tudo muito lindo, muito perfeito. Era um horário em que as crianças estavam nas ruas, era provavelmente a entrada ou saída da escola. Então a gente via uniformes impecáveis, como se aquelas crianças tinham saído de um filme. As ruas extremamente limpas, tudo muito bonito. E para completar, tinha um senhor molhando a calçada com a água assim para cima. No futuro, com um pouco mais de idade, eu compreendi muito bem o que significava aquele sentimento que eu estava sentindo. Naquele dia, nós não tínhamos tomado banho, porque a nossa cidade estava com restrição de água. E naquele dia, eu vi as crianças indo para a madraça, para a escola na Palestina, descalças, com roupas furadas, enfim, aos trapos. Então, quando a gente olha para uma situação dessa, não tem como não se indignar. Não tem como se sentir... não tem como ser um Francisco de Assis quando você está preso em Gaza desde 2007. Porque quem está preso em Gaza nesse momento está lá desde 2007. Porque nada entra e nada sai de Gaza sem a fiscalização irrestrita de Israel. Gaza é uma faixa que tem 10 quilômetros de largura por 41 de extensão. Tem 2,2 milhões de pessoas ali dentro. Segundo a ONU, é uma das regiões mais densamente habitadas do mundo. Em Gaza, nós temos 4 horas de abastecimento diário de luz. A água é extremamente restrita, porque 96% das fontes de água da região são impróprias para consumo. E nós temos um cálculo de comida que entra que é muito cruel. O cálculo de comida é feito sobre a base calórica da população. E o argumento para que isso ocorra é para que o Hamas não usurpe os alimentos. Veja o tamanho dessa crueldade. A própria ONU classifica Gaza como uma das maiores prisões a céu aberto do mundo. Tem pessoas que falam em um dos maiores campos de concentração do mundo. Não tem como colocar 2,2 milhões de pessoas para passar sede num cenário onde 50% das crianças têm desnutrição, 65% das famílias sofrem de insegurança alimentar, 35% dos jovens já tentaram suicídio. Uma população que até 47% da população tem 17 anos, tem até 17 anos, o que explicita para a gente uma expectativa de vida terrível. Não tem como as pessoas viverem nessa condição e as pessoas terem uma ilusão de que dali vão nascer 2,2 milhões de São Franciscos de Assis. Mainara... Não confundam essa violência do opressor com a reação do oprimido. Acho que é uma frase muito propícia para o momento. Sim. Em cima disso que você está dizendo,
Que tipo de sentimento um palestino nutre por um israelense? Existe a percepção de que é algo histórico, de que é algo enraizado, que faça com que você, por exemplo, tenha um amigo israelense e compreenda a função desta pessoa nesse contexto maior? Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Eu compreendi. Eu compreendi. Eu convivo com palestinos diariamente. A minha família toda mora na Palestina e eu sou palestino-brasileira. Então, eu estou aqui no Brasil, eu nunca morei na Palestina, mas a minha família, a grande maioria, mora na Palestina. E há um sentimento muito que para mim é ainda muito dúbio, porque nós palestinos compreendemos que essa violência ela não parte da população que está em Israel. Tanto que no momento nós vemos várias manifestações em Israel da população pedindo para que se parem as violações de direitos humanos. Nós temos essa consciência. Mas também há uma visão de que essas pessoas estão vivendo no lugar onde os meus antepassados viviam. E eu não posso viver nesse lugar e não posso nem chegar perto desse lugar. Então é muito complicado. No quintal da minha casa, a gente tem um kibbutz, onde nós temos vários estrangeiros de diversos países do mundo vivendo ali, construindo suas vidas ali, e durante muitos e muitos e muitos anos, porque a minha casa na Palestina tem 400 anos de construção, cerca de 400 anos, nós retiramos o sustento das oliveiras que estavam ali naquele espaço. Então, como não sentir revolta diante disso? Mas, ao mesmo tempo, a gente nasce e convive a nossa vida inteira com israelenses. Convive a nossa vida inteira com pessoas que são privilegiadas sobre a nossa... que são privilegiadas e que possuem direitos que nós não temos. A amizade? Claro. Sincera. A amizade. A amizade. Mas tem algo muito claro que separa a gente. Um muro de 12 metros de altura. Perfeito. É o muro do apartheid. Sim. Manara, vamos falar um pouquinho dos elementos da cultura palestina. A gente gostaria, com frequência, a gente vê o tecido que você está usando, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que chama rata, não é? Isso. Conta um pouquinho o que significa e se você puder explicitar outros elementos que são típicos da cultura palestina, isso é importante para a gente. Nós, palestinos, somos um povo originário que tem raízes muito fortes com a terra. Então, muitas dos nossos símbolos remetem à terra e a coisas que vêm da terra. Então, esse aqui que vocês estão vendo, ele tem um desenho. Aqui são as folhas das oliveiras, que muitos de nós tiram o sustento. E aqui é a rede de pesca. A Palestina é a maior costa da Península Arábica. Então, muitas das populações pescavam e tem essa cultura ainda. Então, nós temos símbolos muito fortes, que é a própria oliveira, o ramo da oliveira. Depois a melancia vem a ser um símbolo de resistência, mas isso é uma história para um outro momento, é uma história mais divertida. Mas esse tecido aqui, por representar tanto a nossa história, ele é um símbolo de resistência. E eu acredito que a cultura palestina é o que, de fato, mantém a Palestina viva. É o que, de fato, faz com que a maior população refugiada do mundo, que somos nós, não perca as suas raízes e continue se conectando diariamente com a terra. Eu sinto o cheiro de casa quando tomo chá de maramia, que é uma erva que a gente faz o chá, é muito tradicional. Eu sinto o cheiro de casa quando eu como mansaf, que é um prato tradicional palestino. Eu me sinto em casa
toda vez que eu entro numa casa e sinto o cheiro de tempero palestino. Isso é cultura. Eu me sinto em casa e me sinto viva toda vez que nós temos um casamento palestino e que a gente reúne tantas e tantas pessoas para dançarem juntas e sincronizadas sem nunca ter sequer ensaiado. A cultura é de fato o que mantém o povo palestino vivo. É o bordado que minha tia faz no vestido que conta a nossa história. É o quadro com a oração na parede da minha casa que conta a nossa história. E é uma história de luta. Vários dos nossos símbolos são símbolos de resistência, porque nós estamos constantemente resistindo. Então, de fato, a cultura é algo muito valoroso para nós. E há um aspecto sobre isso muito preocupante, que é a apropriação cultural. Então, hoje a gente vê estilistas israelenses, por exemplo, falando que o kafie é um tecido israelense e que ele é tradicional de Israel. Quando você vai viajar na Israel Airlines, uma das primeiras coisas que te perguntam é qual dos 3 pratos israelenses você vai querer comer. Hummus, shakshuka ou falafel. Isso são pratos palestinos. Muito antes de Israel existir, a minha família fazia falafel. Muito antes de Israel existir, a minha família comia shakshuka no café da manhã. Então, a apropriação cultural, ela também faz parte, também é uma estratégia de limpeza étnica e de invisibilização dos palestinos. E, Mainara, recentemente o governador do Sergipe hasteou, né, a bandeira de Israel na porta, né, da sede do Executivo. A gente também viu uma homenagem a Israel feita pelo Senado. Politicamente, você acha que Israel encontrou o seu aliado no bolsonarismo aqui no Brasil? Eu acho que Israel encontra seu aliado na extrema-direita do mundo. Há muitos anos a gente tem visto esse alinhamento da extrema-direita com o sionismo. Não é à toa que o Trump é tão conectado, né, com Israel. Não é à toa que durante os protestos pró-Bolsonaro aqui no Brasil a gente via constantemente a bandeira israelense sendo hasteada. Mas não apenas isso. Eu acho que Israel encontra outros meios de sobrevivência. Então, nós temos um alinhamento muito grande com as igrejas neopentecostais aqui no Brasil. Nós temos, no Rio de Janeiro, por exemplo, algo muito curioso acontecendo, que é o surgimento de uma facção que é se não me engano, Bando de Israel, alguma coisa nesse sentido, e que inclusive vem promovendo atos de intolerância religiosa a pessoas que professam religiões de matriz africana dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Então, nós vemos, de fato, uma violência muito forte aliada a esses grupos que estão se alinhando a Israel. E é sempre muito importante que a gente fale o seguinte: Israel é um Estado, deve ser julgado como um Estado, visto como um Estado, e que responda como um Estado. Israel não é uma religião, Israel não é um ente divino. E não, por favor, eu já ouvi isso tantas vezes aqui no Brasil, eu sinto até medo. Nós temos igrejas evangélicas neopentecostais aqui no Brasil falando que Cristo só voltará quando não tiver mais nenhum palestino em Israel. Uau! É preciso diferenciar e falar que essa Israel que a gente vê hoje está muito longe de ser a Israel bíblica. E que nós precisamos pensar que Cristo faz uma aliança com o povo, que é o Novo Testamento, e que dá alguns ensinamentos para nós. Um deles é amar o próximo, não matarás e coisas do tipo. Então, assim, há uma distorção muito grande nessa linguagem e é claramente uma manipulação para manobra política.
E veja, eu quero colocar algo para vocês duas, que eu venho conversando com Mainara, inclusive, por que o sionismo tem tanto a ver com o próprio bolsonarismo e com outras formas de expressão da extrema-direita. Quando você começa a estudar relações internacionais, Hobbes, as pessoas te dizem que, a despeito de todos os problemas que existem na sociedade internacional, ela ainda é governada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo direito internacional público, enfim. A despeito de existirem problemas, existe um quê de racionalidade que governa o concerto das nações e que, portanto, a gente pode confiar, principalmente nas resoluções ocidentais. Isso não poderia ser mais falacioso. A principal força reguladora da sociedade internacional é o capitalismo anglo-saxão. O que o capitalismo anglo-saxão faz é transformar todo mundo em mercadoria. E ao fazer isso, existem mercadorias que valem mais do que outras. Por isso, a gente tem vidas estadunidenses que valem mais do que vidas latino-americanas e sul-americanas. As vidas da Europa Ocidental valem mais do que as vidas da África subsaariana. E as vidas palestinas valem menos do que as vidas israelenses, com base no que a própria Mainara colocou no começo da fala dela. Isso vale para a sociedade internacional, mas vale para o modelo de sociabilidade que rege a nossa política doméstica também. É por isso que a gente tem 75% da nossa população carcerária composta por negros ou pardos. Essa mesma hierarquia moral que rege o funcionamento da sociedade internacional também se aplica à nossa política doméstica, porque a força que a origina é a mesma ao longo dos últimos 300, 400 anos, que é o capitalismo anglo-saxão. Nesse sentido, eu queria te ouvir, Mainara, porque eu acho que a luta antirracista, a luta por emancipação popular que visa dar o mínimo de dignidade para as nossas classes trabalhadoras, a luta contra a LGBTQIA+ fobia e toda a luta progressista, em última análise, é a luta do povo palestino. A luta do povo palestino, como eu vejo, é o epítome de todas essas lutas, que, assim como a luta antirracista, é o epítome de todas essas lutas que têm como objetivo princípio emancipar o ser humano desses processos de exploração. Eu queria te ouvir a respeito disso. É muito interessante quando a gente aborda esse ponto, porque no próprio projeto sionista, a gente tem comunicações do bastião, né, do sionismo, que é o Theodor Herz, falando com os países europeus de que a população judaica representava uma civilidade e que poderiam levar a civilidade a esse povo incivilizado que era os nativos da Palestina. É claramente um projeto de colonização. Então, há sempre um argumento racista, né, nesse contexto. E hoje a gente tem Israel como uma base militar dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. A gente tem um vídeo do Trump, do Biden falando, quando ele ainda era um pouco mais novo, falando sobre que não havia desculpas para apoiar Israel. Israel era o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que os Estados Unidos já havia feito. Se não houvesse uma Israel, teríamos que criar uma Israel, porque precisamos de uma base militar na região. E é importante que nós falemos o seguinte: o movimento de Follow the Money mostra pra gente a quem interessa essas vidas perdidas. Nós temos os Estados Unidos como um dos maiores fornecedores de armas para Israel. Isso significa que balas que atingem corpos como o meu é lucro para os Estados Unidos. Bombas que atingem cabeças como a minha é lucro para os Estados Unidos. Então, não há intenção que palestinos parem de morrer. Porque se os palestinos param de morrer, a economia estadunidense, o mercado bélico estadunidense para de ser movimentado. E um outro dado muito interessante é que existem duas indústrias que movimentam e que mais doam dinheiro para a campanha estadunidense.
A primeira é a farmacêutica. Então, enfim, nós estarmos doentes é muito bom para eles. A segunda é a bélica. Não é à toa que os Estados Unidos está sempre promovendo uma guerra no mundo. Promoveu uma guerra no Iraque sob um pretexto falso de que lá havia armas nucleares. Não havia, isso nunca foi provado, enfim. Promoveu uma destruição na Síria. Promoveu, enfim, em vários países do mundo, a aniquilação de pessoas em nome do lucro, em nome de interesses coloniais. Então, nós precisamos ter em mente que essas mortes dos palestinos também é a morte de outros povos do mundo, principalmente do sul global. As mesmas armas que matam os palestinos na Palestina são as armas que matam negros aqui no Brasil. A intenção de que os palestinos sejam expulsos de sua terra originária, é a mesma intenção que faz com que os povos indígenas sejam expulsos de suas terras aqui no Brasil. A intenção que faz com que as pessoas que estão em Gaza nesse momento passem fome e estejam desnutridas é a mesma que fez com que os povos Yanomami morressem de desnutrição. 50 mil crianças. 50 mil. Nós falamos de vidas perdidas e ceifadas por interesses econômicos, na intenção de que nós deixemos nossas terras para que essas terras sejam exploradas. Querem aniquilar Gaza nesse momento porque tem gás naquela terra. E como há um embargo e um problema muito grande em relação à Rússia e à Ucrânia, falta gás para a Europa. Então, basicamente, tem palestinos sendo mortos nesse momento para que no futuro europeus possam tomar banho quentinho. Esse é o ponto. Então, de fato, são vidas que valem menos. A gente vê a questão da privatização dos presídios. Isso significa que quanto mais presos ali dentro, mais lucro. Essa lógica do capital é extremamente cruel. E a forma como o capitalismo anglo-saxão, como bem citado pelo Caleron, trata as pessoas que estão no sul global é extremamente desumana. Então, eu acho que nesse momento o capitalismo nos leva a uma crise da humanidade, a uma crise daquilo que é aceitável ou não. Nós vemos uma crise humanitária gigantesca no Congo por uma guerra de mineração. Então, até que ponto nós, povos que estamos aqui confortáveis, sentados, com acesso à água, com acesso à energia, ficaremos calados? Porque amanhã ou depois seremos nós. Queria levar a nossa conversa para um futuro que me parece bem incerto, né? E bem difícil da gente prever, né? Mas a gente pode falar então sobre os impactos, né, desse conflito na vida dos palestinos hoje. O que você pensa, Mainara? O que é mais realista para você? Você acha que os palestinos deixarão Gaza? Ou você acha que ficarão todos lá resistindo? Se houver a possibilidade de sair, você acha que eles sairiam? Ou existiria uma resistência ali pelo território? Tem uma frase muito boa do Arafat que é a seguinte: se nossos homens não puderem lutar, nossas mulheres lutarão. Se nossas mulheres não puderem lutar, nossas crianças lutarão. Se nossas crianças não puderem lutar, nossos mortos se levantarão do chão e lutarão. Nós, palestinos, somos um povo que está vivendo um processo de limpeza étnica há 76 anos. Nós, palestinos, estamos sendo expulsos de nossas casas. Nós, palestinos, vamos para outros países e mesmo assim, nesses outros países, insistimos em manter nossa cultura, em manter nossas esperanças e guardamos as chaves daquelas casas das quais nós fomos expulsos. Sabe, Roberta, nós, palestinos, temos um defeito genético.
Nós temos um problema na articulação que faz nós não nos dobrarmos. Nós somos um povo que resiste, e que resiste, e que resiste, e que vai continuar resistindo para sempre, até que nossos direitos sejam garantidos. Nós lutaremos até o último palestino de pé. Porque se for necessário que palestinos saiam de outros países para manterem Gaza, eu acredito que isso acontecerá. Nós estamos numa situação tão complicada que nós vemos, nós não temos muitas perspectivas de sobrevivência, mas ainda assim nós pedimos que parem de nos matar. E nós pedimos que nos deixem aquilo, a única coisa que sobra para nós, a nossa terra e as nossas raízes. Porque até nosso direito à vida já tiraram. Nosso direito à dignidade já retiraram. Nosso direito à educação nem se fala. Nosso direito à saúde, olha para Gaza nesse momento, nós temos amputações sendo feitas sem anestesia. Partos. Nós temos 4.600 mulheres grávidas em Gaza nesse momento. O parto de cesárea dessas mulheres está sendo feito sem anestesia. Pessoas que sofreram tanto, nós não nos curvaremos agora. Que nos massacrem até o último sangue. Até a última gota de sangue no chão. Se querem seguir esse caminho, então sigam. Mas a história cobrará. Bom, e nesse sendo o caso, e aí a gente está caminhando para os 5 minutos finais, mas eu não quero deixar de te fazer essa pergunta. Eu tive debates muito acalorados com juristas muito renomados, que eu não vou expor aqui, porque não me interessa fazer isso dessa forma, no qual eu argumentava que o Brasil precisa convocar o seu embaixador. A gente está na espera de que os 34 brasileiros que ainda estão na fronteira sejam liberados pelo Estado israelense e, em seguida, me parece que o governo federal tem que convocar o seu embaixador. Não existe nenhuma situação mais absurda do que o que está acontecendo em Gaza hoje. Se isso não for motivo para chamar um embaixador para uma consulta, eu não vejo qualquer outro motivo que seja. E, em seguida, a meu ver, se isso se estende por mais um mês, por mais 40 dias, eu vejo condições objetivas de que se rompa relações diplomáticas com o Estado de Israel, porque o Brasil não pode continuar compactuando com o assassinato sistemático de homens, mulheres, crianças, civis palestinas. Como é que você sente essa questão? Queria te ouvir a respeito disso antes da gente terminar a nossa entrevista. César, eu sei que essa pergunta que você me faz é muito séria, que seu trabalho é muito sério, que você não brinca. E é preciso que nós falemos agora também de maneira muito séria que qualquer um que tenha 2 olhos e consiga enxergar, ou pelo menos 2 ouvidos para ouvir, conseguem compreender que os brasileiros ainda não foram retirados de Gaza porque estão, nesse momento, sendo utilizados como um objeto de troca de negociação. Esse é o ponto. E se Israel não permite que os brasileiros saiam de Gaza, é porque há uma materialidade na possibilidade de que o Brasil tenha uma reação mais dura. Isso é um raciocínio lógico, tal como 2 mais 2 são 4. Então, me assusta que, como você comentou aqui, eu não sei de quem se trata, um jurista tão renomado não tenha essa capacidade de percepção. De que, de fato, o que está acontecendo hoje, assim como o que aconteceu na Alemanha nazista e o que aconteceu na África do Sul, é um problema do mundo e é um problema da humanidade. Há olhos muito bem fixados sobre o Brasil nesse momento, porque o mundo entende que a diplomacia brasileira é muito renomada, nós abrimos as sessões, as Assembleias Gerais da ONU, isso não é à toa, é um sinal de admiração à posição do Brasil, um
sinal de admiração à nossa formação diplomática e há, de fato, uma percepção de que, caso o Brasil faça, o resto do mundo vai atrás. Sim. E eu acredito que, nesse momento, há uma missão humanitária dos brasileiros de pressionarem esse governo que se propõe a ser progressista, que rompa os acordos militares com Israel. Hoje eu estava na Câmara dos Deputados, compondo uma mesa em um ato muito bonito, organizado por 61 deputados que assinaram uma carta pedindo o rompimento dos acordos com Israel, pedindo o rompimento das relações diplomáticas com Israel. Então, há materialidade nisso, há seriedade nisso. Não é possível que nós vejamos, não é aceitável que nós vejamos tantas pessoas morrendo neste momento e nós continuemos comprando armas de Israel, fazendo com que o seu imposto, e agora me refiro à audiência, com que o seu imposto subsidie um sistema de apartheid internacionalmente reconhecido e um crime de genocídio já tipificado. O único crime de guerra, dizem alguns especialistas, que Israel não cometeu ainda nesse último mês foi arma nuclear. O resto, todos já foram cometidos. Todos. Então, veja bem, se não há uma reação mais dura mediante a isso, o que merece uma reação mais dura? A que ponto nós chegaremos? Quantos milhões de pessoas mortas e expulsas nós precisaremos ver? Olha, números atualizados, hoje, no dia 8/11, nós temos 10.678 mortos, dos quais 4.324 crianças. Nós temos 1.350 crianças sob escombros, então a gente não sabe se as crianças estão mortas ou vivas, então os números podem ser muito maiores. Nós temos 28.500 feridos, sendo que não tem hospital mais em Gaza, porque foram bombardeados, 18 hospitais bombardeados. As pessoas estão sendo amputadas no meio da rua. Nós temos diversos jornalistas morrendo nesse momento. Diversos jornalistas já perderam sua vida. Não tem imunidade de imprensa. É a maior balela que contam. Não existe imunidade de imprensa para palestinos e na Palestina. Nós tivemos a nossa comunicação cortada porque nem direito a mostrar o que está acontecendo com a gente nós temos. Então, olha, realmente, eu acho que se isso não merece uma reação mais séria de todos os países do mundo, eu acho que a humanidade pode fechar as portas e dizer bye-bye, porque realmente não tem mais o que nós fazemos aqui na Terra. Nós falhamos enquanto humanos e falhamos na missão de honrar aquilo que nos define, aquilo que nos diferencia dos quadrúpedes. Um cérebro, racionalidade, capacidade de nos comunicar dessa forma que nós fazemos aqui. É tudo muito triste Muito. o que a gente está vendo e acompanhando, César. Agora, o que dói, de fato, é esse sentimento de impotência. É terrível. Sim. Que é assistir e acompanhar. O mundo assiste, o mundo acompanha, mas nenhuma atitude, nenhuma ação efetiva é tomada, porque ninguém tem coragem. Sim, e isso, por exemplo, na fala da Mainara, quando ela disse que meu trabalho é sério e eu não estou brincando, essa pessoa me disse isso. Não, porque a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de brincadeira que pede o rompimento das relações diplomáticas. Eu disse, olha, meu senhor, eu não estou brincando. E isso me parece muito sério e me parece que já existe materialidade disponível para que isso seja feito. O que mais a gente vai esperar? Nomes A gente vai esperar 10 mil pessoas. Entendeu? A gente vai esperar Não é 15, suficiente pra você. a gente vai esperar 20, a gente vai esperar 50 mil, a gente vai esperar o quê? 500 mil? A Palestina inteira? Assistindo isso de forma impotente, enquanto mulheres, homens, crianças, civis são massacrados de todas as formas possíveis. O quanto vai ser o bastante para que então a gente possa pedir o rompimento das relações diplomáticas? E isso, a meu ver, não pode esperar mais, isso já está. Agora, Mainara, só para a gente fechar, sendo muito realista,
Como é que a gente estanca? Como é que a gente resolveria essa situação? Olha, Renata, eu acredito que nesse momento o papel da comunidade internacional é muito importante. A gente só vai parar o genocídio do povo palestino com o povo unido. É nisso que eu venho pensando. Eu participei de um evento do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, e quando eu desci do palco, nós ficamos 10 minutos abraçando as mães e nós abraçadas e chorando, porque a gente sabe que nós, mulheres, somos as que mais estamos morrendo e somos as que mais sofrem, porque a gente vê a terra da qual a gente tira o nosso sustento sendo adubada pelo sangue daqueles que nós parimos. E o que eu peço e o que eu venho clamando ao mundo é que não se calem diante do genocídio do povo palestino. Essa é meu grito de guerra. Não se calem diante do massacre do meu povo. Vamos às ruas e pressionar o governo brasileiro é um papel do povo nesse momento. É assim que nós vamos parar o que está acontecendo. E eu entendo a sensação de impotência, porque parece que nada do que a gente vai fazer é suficiente. Mas nós estamos conseguindo virar a narrativa através da ação nas redes sociais. Nós estamos conseguindo virar a narrativa através do trabalho de formiguinha de cada um de nós, do compartilhamento da notícia no WhatsApp, do compartilhamento do vídeo nas redes sociais, do compartilhamento daquele tweet que você viu e achou interessante, do compartilhamento da cobertura que a Heloísa fez aqui pelo ICL, do compartilhamento dessa entrevista. Isso já ajuda. E se você não se sente à vontade para ajudar dessa forma, não tem problema. Vá atrás de uma ação humanitária e ajude financeiramente. Hoje a FEPAL lançou uma ação humanitária para esses brasileiros que vão chegar, porque a gente acredita que vão chegar, a gente acredita no trabalho da nossa diplomacia aqui no Brasil. Essa ajuda vai ser destinada a essas pessoas. Então, ajude, compartilhe, dê voz ao povo palestino. Se não puder assistir, se não puder ir aos atos, se tiver medo de compartilhar nas redes sociais, doe. Toda ajuda é importante nesse momento e nós temos uma potência de virar a narrativa do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático. A Turquia nunca teve uma posição pró-Palestina. A Turquia reconheceu Israel já em 1948. Os corpos palestinos não tinham nem esfriado ainda. E a Turquia já tinha reconhecido Israel. Mas diante de tamanha manifestação, nós tivemos nós tivemos milhões de pessoas reunidas. O presidente da Turquia, o Erdogan, se sentiu na responsabilidade de se declarar a favor do povo palestino nesse momento. Isso é uma mudança prática e um exemplo do que o povo é capaz. Perfeito. Então, peço a vocês, vejam os atos na cidade de vocês, tem vários atos sendo chamados pelo Brasil inteiro. Compareçam nesses atos, estejam compartilhando nas redes sociais. Isso é muito importante. Isso tem um poder e uma potência que poucas pessoas têm noção do que pode significar. Unir, vamos nos unir. Acho que é esse o recado, né, Mainara? Muito Exatamente. Obrigada, viu? Boa noite para você. Estamos todos aqui entristecidos, estarrecidos, enfim, é uma situação que dói demais, né? Principalmente quando a gente vê crianças, a gente vê civis, a gente vê esse número crescendo, enfim, e a gente ali entende que podemos sim nos unir e fazer uma pressão, mas assim, a minha impotência, sabe o que ponto que pega, Mainara? É não ser uma autoridade de poder ter uma ação, sabe, forte, mais efetiva, resolver, mais direta, sim, sabe? Porque é para ontem, sabe? É para ontem, gente. É para ontem. Mas você tem um poder na mão. Cobrar o deputado que você votou naquela eleição. Boa. E saber onde é que ele estava. Onde é que ele está. Cobrar aquele senador que você votou na última eleição e saber onde é que ele estava e qual foi a posição dele quando o Senado homenageia Israel. É isso. É essa ação que nós temos que ter no momento. É por isso
que nós vivemos numa democracia e em que o povo é a centralidade do processo. Então, vamos dar jus ao nome do regime em que a gente vive nesse momento. Vamos valorizar a nossa democracia e fazer valer os nossos votos. Obrigado, Mainara. Um beijo grande. Siga na luta, firme e forte. Obrigado por aceitar o nosso convite hoje, viu? Um beijo, querida. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade de falar para essa audiência de vocês. E continuem compartilhando e ajudando, isso é muito importante. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. É a realidade, né? E muito próxima. E Graças ela à é muito tecnologia, redes sociais, esse contato que a gente tem com as pessoas em loco, né? Acho que a mídia também fazendo um papel importantíssimo, Sim. indo até lá, né? ICL indo para a Palestina. O trabalho da Elo. Sabe? Sim. Então eu acho que é um pouco do que ela trouxe até uma esperança, assim, porque eu me sinto às vezes muito pequena dentro desse turbilhão É isso aí, Rô. que está acontecendo. Vamos lembrar da programação do ICL, que começa às 7 da manhã com o Leandro Demore. E coladinho no ICL, tem ICL Notícias, coladinho no Desperta, na verdade, tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira, Rodrigo Viana e William De Luca, o quarteto do N1. Dado o recado, e às 7h30 da noite, você sabe, você tem um encontro marcado com a gente e os nossos convidados aqui no Sinapse. Beijo na alma e no coração. Boa noite, César. Fiquem bem. Boa noite, querida. Tchau, tchau. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.